Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será crucifixão. Texto base, Marcos capítulo 15, versos 21 em diante, que diz assim: Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sorte para saber o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando eles o crucificaram. E assim estava escrito na acusação dele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: Ora, você que destrói o templo e que o reedificas em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando por Elias. Um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejam se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Jesus, diferentemente daquilo que boa parte das pessoas imaginam, Jesus ele não foi uma vítima desamparada, sofrendo na mão de pessoas más. Jesus seria uma vítima se ele não pudesse sair dali da cruz. Quando ligamos aquilo que foi mencionado pelo Evangelho de Marcos com aquilo que é mencionado no Evangelho de João, em João no capítulo 10, Jesus diz: eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Dou a minha vida para reassumi-la depois. Dou-a de livre e espontânea vontade. Quando você pensa a respeito disso, Jesus tinha todo o poder necessário, não apenas para descer daquela cruz, mas ele tinha também o poder para destruir todos aqueles que estavam fazendo pouco caso do seu sofrimento. Por isso, dizer que Jesus foi vítima da cruz, não, ele não foi. Jesus escolheu a cruz. Jesus abraçou a cruz. O que ligava Jesus Cristo à cruz não eram simplesmente os cravos, por mais dolorosos que eles tornassem o ato de Jesus dar a sua vida pela humanidade. Quando você vai pensar em como acontecia a crucificação, quando o prisioneiro ele era condenado à morte, como eu mencionei na lição de ontem, eles colocavam o braço horizontal, que era o patíbulo, sobre os ombros do indivíduo e ele tinha que carregar esse braço horizontal. O braço vertical, ele já ficava no local da execução. Então, o ato de carregar a cruz não significava que ele carregaria os dois braços, o braço horizontal e o braço vertical. Eles carregavam apenas o braço horizontal. E Jesus era, sem sombra de dúvida, um homem forte. Primeiro, porque ele foi criado na carpintaria de José. Ele era um indivíduo que tinha sido criado em trabalho braçal. Era um pregador itinerante, ele caminhava muito. Era um indivíduo com uma boa saúde, com certeza. Passava muitos dias, às vezes, sem comer e nem beber nada. Quando você pensa só nos 40 dias de jejum no deserto, você percebe que um homem que não tivesse uma estrutura física forte não conseguiria suportar aquela situação. Jesus, portanto, era alguém forte. Mas os últimos acontecimentos, a partir da quinta-feira à noite, veja, na quinta noite, ele passa por uma angústia mental tão grande que ele chega a suar grossas gotas de sangue quando o peso da culpa dos pecados da humanidade caiu sobre ele, lá no Getsemane. Posteriormente, ele passa a noite toda acordado, não apenas isso, não apenas acordado, mas sofrendo maus tratos por parte do sinédrio, bem como dos guardas do templo. Na manhã da sexta-feira, assim que o dia amanheceu,
ele foi levado até Pilatos. Se você pensar que às 9 da manhã ele foi crucificado, todo o processo de julgamento, tanto de Pilatos quanto de Herodes, vão acontecer antes das 9 da manhã. 9 horas, ele estava já no lugar chamado Calvário sendo crucificado. Ele estava tão enfraquecido com isso que quando é dada a ordem e Jesus, juntamente com os outros 2 prisioneiros, estão sendo encaminhados para o local da execução, e Jesus ele não consegue carregar o patíbulo, que é o braço horizontal da cruz. Simão o Cirineu, que era pai provavelmente de 2 discípulos de Jesus, Alexandre e Rufo, estava chegando do campo e ele vai ser abordado pelos soldados romanos, fazendo com que ele carregasse a cruz do nosso Salvador. Chegando no local da execução, os outros prisioneiros tinham que ser forçados a isso. Jesus, de forma espontânea, abre os braços e permite que os cravos sejam colocados nas suas mãos. A palavra mão, que vai aparecer aqui no texto em grego, ela pode se referir tanto a esse órgão, né, a essa parte da mão, como também ao antebraço, a essa parte. Muito provavelmente, e os estudiosos bíblicos creem nisso, a execução por morte de crucificação, na execução, o cravo era colocado nessa posição, nesse lugar. Exatamente porque aqui essa região não teria sustentação suficiente para fazer com que o corpo do indivíduo ficasse pendurado na cruz. Então, o cravo era colocado normalmente no pulso do indivíduo. E ao mesmo tempo nos pés, um pé sobreposto ao outro. Cristo foi crucificado às 9 da manhã, e agora, das 9 até o meio-dia, algumas coisas vão acontecer. O texto bíblico vai mencionar que vários dos líderes religiosos dos judeus passam por ali, e aqui encontram há uma outra ironia. A ironia é, esses indivíduos que o tempo todo tentaram combater a qualquer tipo de situação que pudesse identificar Jesus como Messias, eles mesmos agora pegam aquilo que as multidões falavam a respeito de Jesus para poder dizer, você não é o Messias, desça da cruz e quereremos em você. Ajudou a tantos. Ajude-se a si mesmo, desça daí e vamos crer no Senhor. O fato é que Jesus estava na cruz de livre e espontânea vontade. E o fato dele ter permanecido na cruz significa que ele estava disposto a salvar, inclusive, aqueles indivíduos. Você consegue perceber toda essa ironia que ali se encontra? Como nós vimos na lição de ontem, as roupas de Jesus usou pelo menos uma parte das suas roupas até chegar ao local da execução. Quando Jesus foi crucificado, essas roupas foram lhe tiradas. E agora os soldados que o estavam crucificando dividiram as suas roupas entre si e lançaram sortes sobre a sua capa, que era uma capa que não tinha nenhum tipo de costura, ela tinha sido tecida para Cristo Jesus como uma única peça, não tinha costura essa mesma peça. E então eles vão lançar sortes sobre ela. Quando você pensa a respeito disso, Marcos 15, verso 31, o texto aqui da nossa lição vai mencionar que os líderes religiosos disseram, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. E eles estavam insinuando que Jesus estivesse desamparado na cruz. Mas com isso eles indicaram que ele havia ajudado as outras pessoas. O verbo grego aqui para salvar, curar e resgatar é o verbo que é utilizado aqui pelos líderes quando diz salvou os outros. Ironicamente, eles estavam admitindo que Jesus era o Salvador, de uma forma ou de outra. Você pode perceber que talvez se eu e você estivéssemos na cruz e tivéssemos o poder que Jesus tinha, ao ver aquelas pessoas que representavam os líderes religiosos da nação, talvez nós perderíamos a paciência com eles. E pediríamos, no mínimo, que fogo caísse do céu sobre eles. Mas não foi isso que Jesus fez. E Jesus sofreu tudo de forma silenciosa, simplesmente pelo amor à humanidade. Esse amor tem que ser respondido, de alguma forma, por você e por mim. Nós precisamos reagir a esse amor, entregando nossa vida a Ele. Faça isso agora, enquanto você ora comigo. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra nos mostra que Cristo Jesus foi até as últimas consequências para nos salvar. Nos colocamos agora em Tuas mãos, agradecidos por esse amor, mas ao mesmo tempo nos colocando à disposição do Senhor.
por favor, ajuda-nos a podermos ter o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Coloco também agora diante do Senhor cada pedido que foi ou que está no coração desse meu amigo, dessa minha amiga que ora comigo, pedindo a tua intervenção. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?